como era essa questão do trabalho escravo? Eles recebiam alguma coisa e esse valor era revertido em custos de alimentação e de alojamento, é isso? Então, existem várias situações que podem se configurar o trabalho escravo. E é importante que a população tenha conhecimento. Sim. Primeiro, é importante dizer que não é necessário para configurar a existência da restrição de liberdade de ir e vir. Certo? Em algumas situações a gente encontra isso, ou seja, o trabalhador ele é ameaçado, que ele não pode sair daquele local de trabalho, ameaça ele da integridade física, a própria família dele. Às vezes essa ameaça ela é ali direta, às vezes não, é velada, mas isso não é uma necessidade, certo? Um requisito essencial para encontrar. Aqui nessas situações, na Paraíba, foram encontradas situações de trabalho escravo relacionada à degradância da condição da atividade. Tá? Então, nós temos a caracterização do trabalho escravo pela restrição de ir e vir, nós temos a caracterização do trabalho escravo pela restrição também de ir e vir por retenção de documentos, por dívidas que são feitas pelos trabalhadores, aí o empregador só libera a saída dele quando ele consegue pagar a dívida, mas também por situações degradantes de trabalho, que foi o que foi encontrado. Então, essas situações degradantes, é importante que se diga, são mais do que irregularidades trabalhistas. Muitas vezes, auditores fiscais vão em determinada empresa e encontram descumprimento da relação de trabalho, das obrigações, mas não capazes de caracterizar um aviltamento, seja um ferimento, uma violação à dignidade do trabalhador, que foi encontrado aqui na Paraíba. Eu queria que a senhora descrevesse então, o que é que acontece? Eram construtoras? Eram construtoras, foram fiscalizadas, 6 construtoras, 6 estabelecimentos, canteiros de obras, e em 5 foram encontradas situações assim. Tanto no desenvolvimento da atividade, então, por exemplo, não existia medidas de proteção contra quedas, e uma delas houve o relato de que um trabalhador havia caído de uma laje para outra e havia fraturado a coluna, passado 3 meses fora do trabalho, sem poder trabalhar. Havia situação de fiação elétrica totalmente irregular, os equipamentos de proteção inadequados, insuficientes, ou até às vezes concedia mais um cinto de segurança sem ter onde colocar o cinto de segurança. Então, não basta você entregar, tem que ser necessário permitir a utilização, né? A funcionalidade. Então, situações em que o trabalho de risco era desenvolvido, mas sem qualquer planejamento para evitar quedas, evitar acidentes nessa execução de riscos, tanto que essas obras, esses canteiros de obras foram embargados pelo Ministério do Trabalho, pelos auditores fiscais. Será que não tem a menor condição de desenvolver o trabalho, porque há um risco iminente e grave de acidente de trabalho.